Na tarde de 7 de janeiro de 1941, a polícia de Kentucky recebeu vários telefonemas enigmáticos. Cidadãos assustados contavam que haviam visto um enorme objeto circular no céu. O estranho objeto parecia avançar para o sul. Suspeitando de uma complexa operação criminosa, os policiais passaram a informação para a polícia militar que guardava o Fort Knox, depósito de vastas reservas de ouro americanas. A polícia militar, por sua vez, informou a torre de controle da base aérea de Goodman. Mas àquela altura, os operadores da torre já tinham visto o estranho objeto. Enquanto isso, 4 Mustangs P-51 do Esquadrão de Caças da Guarda Aérea de Kentucky decolavam de Marietta, Georgia, para um voo de treinamento e chegavam à região. Quando os Mustangs se aproximaram da base, a torre lhes pediu para examinar de perto o objeto não identificado. O líder, o capitão Thomas Mantell, fora piloto de caça na Segunda Guerra. Mantell já voara quase 3.000 horas desde que se formara na escola de voo em 1943. Deixando um dos aviões continuar o trajeto original, Mantell subiu velozmente até 4.000 metros, seguido pelos outros 2 aviões. Às 2h45, ele disse para a torre da base Goodman: "O objeto está bem acima de mim e se move à metade da minha velocidade." Meia hora depois, Mantell deu uma descrição do OVNI. "Parece ser um objeto metálico ou reflexos de um objeto metálico. Seu tamanho é imenso." A 7.000 metros, os outros pilotos sentiram tontura devido ao ar rarefeito. Decidiram descer até um nível mais seguro, deixando Mantell seguir em frente. Suas respostas pelo rádio se tornaram mais confusas, até cessarem totalmente. 1h30 depois, os restos de um Mustang foram encontrados em uma fazenda. O corpo do piloto continuava preso ao assento. Era Thomas Mantell. Enquanto isso, o gigantesco OVNI continuou sua rota. Foi visto pela última vez sobre o meio oeste, onde 12 aeroportos viram um objeto reluzente avançando para o sudoeste, mas nenhum outro avião o seguiu. O misterioso OVNI finalmente desapareceu. Quando se soube da morte dramática de Mantell, a imprensa começou a especular sobre o que a causara. A principal teoria era de que ele fora derrubado por uma nave alienígena. Mas a Força Aérea Americana logo ofereceu 2 outras possibilidades. A primeira era que Mantell confundira o planeta Vênus com um OVNI. Ao subir demais, desmaiara devido à falta de oxigênio, perdeu o controle do avião e despencou para a morte. A segunda era que o OVNI podia ser um grande balão climatológico que fora lançado de um navio e se desviara para o continente, onde fora confundido com uma nave espacial. Vistos de baixo, esses balões podem assumir uma forma peculiar, parecida com a de um disco voador. Mas como o OVNI fora visto por pessoas separadas por centenas de quilômetros, a hipótese foi descartada, e o misterioso objeto nunca mais voltou a ser visto. Apesar da explicação oficial para a morte do capitão Mantell, muitos pensaram que, com o acirramento da Guerra Fria, o que ele realmente vira fora uma sinistra aeronave russa que espionava os Estados Unidos. Também o povo soviético e seus paranoicos líderes achavam que todas as aparições estranhas nos céus de seu país eram armas novas e perigosas desenvolvidas no Ocidente. Eles reagiram como os americanos, mandando caças velozes investigar os misteriosos intrusos. Mas tampouco descobriram o que eram os estranhos objetos e nem de onde vinham. Mas ao contrário dos pilotos, nem o governo americano, nem o soviético acreditavam que os OVNIs fossem dirigidos por alienígenas.
Observadores no Ocidente achavam que as aparições nos Estados Unidos podiam ser aviões secretos alemães, tais como o Horten, que depois da Segunda Guerra Mundial teriam sido aperfeiçoados pelos soviéticos como armas para a Guerra Fria. Ou então o Interceptor Comet, que estivera anos antes de seu tempo, mesmo no final da Segunda Guerra Mundial. Com certeza, o extraordinário US Lockheed Sur-71, conhecido como Blackbird, teria convencido qualquer piloto de que estava diante de um OVNI. Capaz de voar a 30 mil metros, ao triplo da velocidade do som, o sinistro e ameaçador Blackbird foi segredo militar durante no mínimo 10 anos. Outra estranha aeronave que muitos pensaram ser um disco voador quando surgiu nos céus dos Estados Unidos em 1947 era o Chandvolt V-173 da Marinha Americana. A panqueca voadora, como foi chamado, alcançava a velocidade de 800 km por hora e tinha 6 canhões de 20 milímetros. Enquanto esse curioso avião voava para uma demonstração na estação naval de Floyd Bennett, banhistas das praias de Long Island, assustados com a estranha visão, correram para os telefones. As autoridades americanas tratavam as supostas aparições de OVNIs com seriedade. Cada caso era investigado pela Força Aérea, como explicou o Major-General James Sanford, chefe da inteligência da Força Aérea e depois chefe da Agência de Segurança Nacional. The Air Force interest in this problem has been due to our feeling of an obligation to identify and analyze to the best of our ability anything in the air that may have the possibility of threat or menace to the United States. In pursuit of this obligation, since 1947, we have received and analyzed between 1,000 and 2,000 reports that have come to us from all kinds of sources. Segundo o general Sanford, muitos dos relatos eram trotes, erros de identificação de aeronaves, truques de luz ou fenômenos climáticos. Mas para alguns casos, não havia resposta. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things. It is this group of observations that we now are attempting to resolve. Cada suposta aparição era anotada no Livro Azul, um registro criado pelo Pentágono em 1951. Quando foi encerrado em 1969, o livro continha 12.600 ocorrências. Desde que os aviões aliados encontraram Foo Fighters sobre a Alemanha no final da Segunda Guerra, inúmeras pessoas relataram ter visto objetos voadores não identificados. Segundo uma teoria, como os Foo Fighters eram visíveis a olho nu, mas escapavam aos radares, podiam ser um estranho e raro tipo de relâmpago esférico chamado de fogo de Santo Elmo. Recentemente, as aparições foram atribuídas a protótipos de aviões secretos americanos, como o caça e bombardeiro Stealth. Mas como e por que alguns aviões desapareceram quando investigavam esses estranhos OVNIs, continua um mistério até hoje.